Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso quarto episódio da primeira temporada do Pod Casa. E hoje vamos falar de um assunto assim que eu sou encantada. A mobília para um casamento, que eu acho que faz, Vailton, toda a diferença Toda a diferença. na decoração. E ele voltou, viu, gente? Me Voltei. abandonou no episódio Só por passado, um. mas Vejam hoje, como ela é dramática. Só um episódio. mas hoje ele está aqui para falar desse assunto que eu acho que encanta a todos. E aqui conosco Ricardo Machado da Acevo e Isabel Seabra da Espaço Locação. Sejam bem-vindos. É um prazer, né? Lá no primeiro episódio, assim, eu estou trazendo pessoas, todos são especiais que passam na minha vida, né, nessa trajetória das feiras. E assim, mas eu estou buscando lá atrás. Ricardo, que quando surgiu, né, o projeto da Mostra Noivas, ele ainda era de outra empresa, a Festa Lito. E quando eu apresentei, ele, Grazi, tô dentro, tô junto. Muito obrigada, eu sou muito grata, porque eu acho que ninguém anda só, né? E se a gente tem uma ideia, e se a gente não tem pessoas que apostem, né, Exatamente. naquilo, a coisa não anda. E E você andou vê que porque. é dar sequência, né? Essa questão da aposta, da valorização, é dando sequência, né? O que a gente já falou nos outros episódios, né? A dona, como você chama? A Gracinha, né? Gracinha, Legal, a Margarete, Margarete, tudo exato. realmente A dessa mesma Jeane, que aposta. teve no episódio Jeane passado, também. isso. Então, realmente, Então ele apostou, eu fazia um projeto diferente, né, que eu precisava expor de uma forma que como se fosse um casamento, né? sim. E assim a gente fez. Ricardo, seja bem-vindo. Quero saber um pouco dessa sua história, né, de lá atrás, como tudo iniciou e as mudanças, né? Porque o mercado ele passou por muitas mudanças e ele também passou por mudanças incríveis. Tinha que acompanhar, né? A evolução, né, Ricardo? Exato. É, Grazi, obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz com as suas palavras. Eu acho que naquele momento que você trouxe o projeto do Mostra, que eu ainda estava na Festa Lito, eu abracei, porque eu sabia que era um projeto sério que ia trazer um fortalecimento para o nosso mercado. E eu sempre aposto em projetos desse tipo, porque eu sonho, ainda sou um sonhador, eu sonho com um mercado realmente forte, um mercado de eventos que seja pujante, que seja profissional, porque eu acho que só assim a gente pode conseguir resultados mais sólidos, né? Sim. Eu tenho já um certo tempo de mercado e eu termino tendo até propriedade para fazer essa avaliação. Sim, com certeza. Eu enxergo que o nosso mercado ainda está em amadurecimento. E eu acho que quando a gente passar para uma fase que a gente tem uma segurança maior, um profissionalismo, uma profissionalização maior do mercado, eu acho que a gente vai dar muito mais segurança aos nossos clientes e a gente vai Exato. conseguir Exato. fortalecer cada vez mais o nosso mercado. É, Só para concluir, e o projeto que você trouxe, à época, mostrava isso. sim. Você valorizava todos os fornecedores, você trazia uma oportunidade de a gente ser espelho, né? Você nos levava para uma vitrine, Exato. né? E A no gente, shopping, né? No é, Shopping Rio Mar, então. então, assim, foi uma valorização para todos os fornecedores que abraçaram. Então, mais do que você agradecer a mim, eu é que tenho que agradecer a oportunidade que você me deu lá atrás. E Ó, sa- saiba que isso eu conto sempre que eu tenho oportunidade que alguém me questiona a respeito de feiras, a respeito de participação em feiras, eu sempre trago esse depoimento, porque eu acho que é algo que eu sinto de verdade. Ricardo, vai devagar que a Ah, gente não trouxe lenço. mas assim, foram anos ali no shopping, uma experiência incrível. Como eu disse, meu sentimento é de gratidão. E o início desse podcast, a palavra é gratidão. A gente já Assim, falou muito, né, sobre é, gratidão aqui. E eu acho e que vai até perdurar essa primeira temporada, exatamente. então, foi assim, por isso que assim, pessoas chaves, todos, como eu disse, todos são importantes, mas assim, para esse início, pessoas chaves. Eu acho que. Porque a gente tem gente que esquece, né? Do passado, não. É a É, base, é o que foi feito lá exatamente. atrás que dá sustentação ao que é hoje. Como diz Gal, né? O alicerce, né? Alice, e Isabel, né, dá espaço também, que sempre a família abriu portas também para os meus projetos que estão conosco
nas feiras atuais, né? E a gente começou lá atrás com uma. 2016. Olha, eu nem Eu lembrava, lembro. 2016, teve a questão da assessoria, foi uma Foi. construção. E acompanhei também essa mudança, o momento de Essa vocês também, essa evolução, evolução, exato. Mas eu que agradeço, Grazi, pelo espaço, mais uma vez. Faço das minhas palavras as de Ricardo. É exatamente isso também, de acreditar em um mercado mais consolidado, porque a gente não deixa de ser uma engrenagem, né? Sim, Um evento, uma festa, ele não é só feito por um fornecedor, ele é feito por uma gama de fornecedores, então, se um ganha, todos ganham. E é isso que eu bato também muito lá, e a gente pensa muito nisso, de profissionalismo do fornecedor de eventos, né? Quanto mais formais seremos, mais profissionais seremos. Então, é nesse sentido que a gente também segue, e agradecer mais uma vez pelo espaço. vai, sabe o que eu acho bacana? Ah, É a relação dos dois. É o exatamente. respeito que, veja, são da mesma área os dois, o respeito. Isabel tem Mesmo um segmento, respeito né? por Ricardo, o Ricardo que já está, assim, mais alguns anos na frente, né? No caso dela, porque não da Não, empresa em Dela si. como idade, Dela, né? como idade. Mas assim, eu acho, Eu eu não tô acho. te humilhando. Não, eu acho que ontem a gente conversando, né? E Ricardo, assim, eu acompanhei a Isabel crescer. São 27 anos, né? Eu tenho 27 anos no mercado. É muito tempo, entendeu? E não é só aqui, não. Todas as vezes que eu falo com Isabel, ela mostra esse respeito por você. Então, Sempre, isso sempre. é muito bacana. Eu acho que tem que existir realmente, É, respeitar o outro e não são. E são parceiros de sim, mercado. Eu sim, acho que se Exatamente. você olha para o mercado desse jeito, o mercado cresce. cresce. Exatamente. Porque unifica, né? É união. Então, quando a partir dali, é um ditado que a gente conhece muito, né? Que a união faz a força, que é tão, né? Que às vezes a gente Parece um não vê. jargão, mas é uma grande verdade. Mas que é uma grande verdade. Eu, como você falou, Grazi, por diversas vezes, eu que tenho uma história, né, além profissional com toda a família da Espaço, né, Isabel, Daniel, Gabriel, né, que sempre ouvi, né, essa questão de sempre eu lembro, né, todas as vezes quando eu não, tem que falar com o seu Ricardo. Tem que ligar para o seu Ricardo. Tem que não Desse sei o que o jeito seu mesmo. Ricardo. Né? Então, Ele essa, detesta, essa, viu, que eu chamo ele de seu seu Ricardo. Ricardo. Ele fica me chamando de Dona Isabel, de propósito. Então, Ele detesta. vai além de uma parceria profissional, é um respeito, né, Respeito, como ser exato, humano. Assim, eu fico muito feliz quando, no episódio, né, passado que eu não pude estar, né, por outros pormenores, né, questões pessoais também. E aí, quando o Grazi me disse, olha, o próximo episódio é com Isabel e com o Ricardo. Eu disse, eu podia estar na China, mas ia estar lá. Porque são duas pessoas que eu amo, assim, né, como profissional, gosto e tenho um respeito gigantesco, porque tem história juntamente comigo. Né? Isabel, né, como eu já falei, de uma forma extra profissional, mas Ricardo, né, eu vou pegar assim, né, um pouquinho do seu Ricardo, Sim, por sim. ter uma história também, eu lembro que há 2 episódios a gente falou, né, enfatizou bem o seu trabalho, o trabalho que você desenvolveu, Grazi, diante da pandemia. E ali eu lembro exatamente o que aconteceu com o Ricardo, né, o que Ricardo fez, na verdade, também pelo mercado, abriu as portas. Eu lembro que a gente fez uma live lá, né, e ele, assim, escancarou todas as portas, deixou a empresa totalmente à nossa disposição ali para a gente poder realizar aquela live, deu todo o suporte. Então foi não só esse momento, eu lembro. Inclusive, isso eu nunca contei a ninguém, viu? Eu vou contar aqui agora em primeira Oi. mão. Eu sou, por ser comunicador, então eu gosto muito de assistir todos os programas. Sete panos. Tem gente que, vários colegas jornalistas, Valorizar a prata da casa, exatamente. né? Eu sou daqueles, de dia de domingo, assistir do Rural lá, da Globo, eu esqueci agora. Sim. O Globo Rural. Globo Rural. Não, o Ah, Globo Rural Só que e daqui, o Estação Sergipe, Agrícola. Estação Agrícola, Agrícola e toda a programação. Claro que não tem nada a ver, mas trazer uma particularidade, eu recentemente, há um tempo atrás, eu dirigi um programa de Zito Costa que eu assistia na PLP, né, que foi depois de Clemilda, né, aquele Forró no Asfalto, que não sei o quê. E eu assisti o programa dele aos domingos e poxa, hoje eu estou trabalhando com o cara, dirigindo. E eu gosto sempre de assistir. E aí, onde é que eu quero chegar? Eu assisti o programa Thais Bezerra, Ai, Sim, que sim. emoção. da nossa saudosa Thais Bezerra, uma grande jornalista que não está mais, né, fisicamente entre nós. E foi quando eu conheci a Servo. E eu tinha ciúme, né? Porque eu já era do setor. Mas que empresa
empresa é essa? Quem é essa? Thaís agora apresentando essa empresa, sabe lá o que era, só que na verdade tinha Ricardo por trás. Sim, Eu sim, lembro sim. que a primeira gravação, você vai lembrar, foi logo naquela salinha, na antessala ali de Sim, sim, entrada, sim. sentados ali no sofá com Thaís, você e Thaís, contando a história. Eu Lembra lembro, detalhes, lembro viu? de detalhes. E foi quando eu comecei a entender de fato o que era acervo. Eu lembro que até hoje, se não me engano, na logomarca, né, o logotipo, na verdade, é um A Sim, maior, sim. né? Na É verdade, uma ali é o cadeira, né? símbolo de uma cadeira. De uma Só que cadeira. a Uma gente cadeira. quis Exatamente. a A releitura perna, né? da cadeira ser Transformou o no A do A. acervo. Aí foi quando eu lembro que você deu essa explanação, essa explicação lá também. O que é que significa isso Marcou, aqui? viu? Demais. Então, eu Lembra. nunca conversei com ele sobre É, isso, né? nunca, Estou nunca. abrindo aqui em primeira mão. Por isso que eu falei, se eu podia estar onde estivesse. Mas são duas pessoas que eu tenho um respeito, um carinho gigantesco pela história, pela vivência, né? E eu não podia faltar. Essa eu não podia levar a falta, no caso. Gostei, viu? E isso de Ricardo, eu lembro de Ricardo, eu era criança ainda, De eu lembro fralda, de fralda. eu lembro da Brindes. Sim, Eu sim, lembro da Brindes. Minha sim. mãe era muito amiga de Ricardo e sempre teve essa parceria. No caso, digamos que eu dei continuidade a essa parceria. Sim. Sim, Mas sim. Ricardo era muito amigo da minha mãe e eu lembro, pequenininha, minha mãe indo na Brindes conversar com o Sim, Ricardo. sim. E isso se perpetua, né? Quando ele veio falar, não é pra me chamar de seu Ricardo, disse, minha mãe arruma um raio do lado de cima mesmo. Eu vou te chamar de seu Ricardo, não adianta, certo? E aí ele ficou me chamando de Dona Isabel. Mas é isso, esse respeito mútuo Sim, também, sim. ele tá muito ligado à admiração. Então, desde Isso. que eu me conheço por gente, Ricardo é um profissional Exato. consolidado. Todo mundo que já trabalhou com Ricardo sempre fala muito bem de Ricardo. É. Não só enquanto pessoa, mas enquanto líder, enquanto chefe. Então, eu acho que também tem isso desse É. exemplo a ser seguido. A E o gente- que é bom, minha mãe sempre me dizia, É. o que é bom a gente imita. A O que é ruim a gente Exatamente. manda para longe. Exatamente. Então, é isso. É sempre... Eu olho com admiração É. também. Eu falo assim porque tanto na Servo, né, quanto na Espaço eu não falo muito assim porque realmente eu já é de casa, né? Eu tenho a chave, uma cópia da chave de lá. Mas assim, de uma base de bolo, uma base ali de doces, né, um mobiliário completo é o mesmo atendimento, é aquela coisa que Ricardo preza na sua empresa, é a mesma coisa sempre ali que você. Por isso que a gente se sente também em casa, né? Quando a gente fala assim, olha, vamos. O mobiliário, eu particularmente, ou é espaço, né? Isso já é declarado, todo mundo sabe. Para mim são essas duas. Essas Ou coisas não pode espaço. dizer, não. Hã? Essas coisas não Pode pode sim, dizer, aqui não. pode casa, pode tudo. Bota- Pra Mas mim isso são essas mostra que eles duas. têm confiança nas empresas. E isso Exato. é muito bom pra gente, Mas né? quando a gente diz assim, Isso olha, é ótimo. Isso é muito vamos ter É um mobiliário incrível. também na Serva, a gente fica feliz, né? Sim, Porque sim. sabe que será bem recebido. Tem uma equipe lá mesmo que, sinceramente, Flavinha, representando todos os outros, né? Todos os outros colaboradores que realmente, assim, dão ali, né? Trabalham, cuidam como se fosse deles. E eu Sim, tenho sim. Veste a certeza que camisa, vem veste a Sim, pessoalmente. camisa. sim, sim. E isso nos deixa, quanto clientes, né? Quanto parceiros, ali bem tranquilos, realmente se tendo vontade, assim, de coisa. Aqui falou da Brindes, Festalito e Acervo. Ricardo, como foi isso, esse processo da mudança? Eu acompanhei muito do Festalito para Acervo, assim, essa mudança de mercado. Como é que você vê hoje? O que era lá atrás e o que você enxerga hoje? Então, eu fazendo um, um apanhado lá do nosso início, eu achei bacana você ter lembrado desse momento de Thaís, Com porque eu acho que Thaís. Thaís foi sempre um anjo na Sim. minha vida, sabe? Desde o início, desde Brindes Recepções, eu tinha uma relação com Thaís que eu tenho uma gratidão até hoje, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito grato a tudo que acontece na minha vida, a todas as pessoas que passaram E e isso faz estão diferença na na minha vida, vida. Então, das assim, pessoas que eu são acho assim. que tudo serviu de aprendizado, né? E tudo que a gente acha que não foi bacana foi um aprendizado. E Sim, tudo que foi bom, a gente tem que levar sempre no nosso coração. E Thaís é uma pessoa que apesar dela não estar mais entre nós fisicamente, mas é uma pessoa que ah, tudo que ela fez por mim, por Ricardo, enquanto profissional do setor, eu tenho a maior gratidão do mundo, porque sim. ela, muitas vezes, ela me ligava, então mandava mensagem, querido, eu preciso
notícia, me mande alguma notícia. Isso é Eu muito bacana. preciso É. conversar, eu quero uma entrevista com você. Então, assim, às vezes eu dizia, rapaz, eu sou muito envergonhado, eu sou muito tímido, eu não sei nem o que eu vou falar. Ela disse, querido, você fala muito bem, eu quero falar, eu quero que você traga as novidades. Aí toda vez que eu tinha alguma coisa, ela sempre abria espaço, não só no jornal, mas também no Sim. programa dela. E isso fez com que o nosso trabalho se tornasse conhecido no mercado, sabe? Eu acho que quando a gente tem pessoas que, como ela, avalizam o nosso trabalho, isso facilita Pesa muito o muito, né? caminho da gente. É, E e ela realmente foi uma pessoa que eu tenho que levar para o fazia resto da minha diferença. vida, Quando sabe? Thaís Bezerra falava, Era um divulgava, atestado de confiabilidade Isso. exatamente. E daquilo. na nossa cidade isso fazia e ainda faz diferença. É, Em cidade Faz. pequena, todo mundo se conhece e faz. O início da Acervo. Acervo nasceu da minha separação, né? Eu comecei a Acervo pós o ciclo de Festalite, que se encerrou, Sim. e a gente começou com muitos sonhos, com muita vontade, e só tinha isso naquele momento, né? Só tinha muita vontade e muita fé em Que já é Deus. suficiente, né? Como Mas isso é isso basta, né? para fazer a diferença para você ter chegado onde você está hoje. E muita fé em Deus de que tudo que ele permitisse a gente poderia alcançar. Eu nunca pedi nada, eu nunca sonhei com nada. Eu só dizia todos os dias, quando acordava e quando ia dormir, que ele me proporcionasse aquilo que eu fosse merecedor. E aí, todos os dias a gente acordava com disposição para poder superar as dificuldades daquele mercado que a gente estava começando, porque como eu te falei, essa transição da Festa Lito para o início de Acervo, a gente tava num, a gente não sabia para onde ia Sim. realmente, né? Porque a gente não tinha um acervo que a gente pudesse focar e a gente teve que construir do zero isso. E no momento inicial eu ficava muito em dúvida, eu vou investir em quê? Eu vou investir no móvel, eu vou investir As em peças, objetos, qual vai ser o foco, né? E aos poucos eu fui sentindo e as respostas vinham, né? Uma virada de chave para a gente, eu lembro bem, foi o Mostra Noivas que aconteceu no Shopping Rio Mar, Sim. quando a gente teve a assinatura do nosso os nossos móveis sendo assinados por Diego Guimarães, sim, que ele eu trouxe lembro uma até. Eu lembro mobília. desse dia, eu Eu lembro lembro. até como a composição dos doces, que ele fez algo Sim, bem ele não usou diferente na. forminha, todos Exato, os doces é. estavam na O mesa, ele fez lounge um que ele design. utilizou, que tinha Não sido um lounge que a esqueço. gente tinha investido, Bacana sabe? isso. E que quando a gente colocou aquilo no Mostra, até as pessoas diziam, meu Deus, não sabia nem que esses móveis, ele tinha esses móveis. Então, assim, e ele utilizou de uma maneira tão bacana que valorizou o Sim. trabalho dele, mas também valorizou o nosso. E aí Sim. foi uma virada de chave para que a gente conseguisse mostrar ao mercado. Chegamos, né? E isso aconteceu lá em 2017, que foi logo no início da Acervo, e a gente sempre procurou acompanhar muito o que existia de movimentação no mercado em relação a tendências, a novidades, mas principalmente a gente procurava ouvir o nosso cliente, o que é que ele precisava, o que é que ele queria, né, dona Isabel? É isso A gente, mesmo. se não tiver com ouvidos bem Bem atentos atentos. para o que o cliente quer, Acolher, né? a gente não vai conseguir êxito, porque o meu gosto, o gosto dela, muitas vezes não é o gosto do Do cliente, cliente. Exato. sabe? Ô, Ricardo, e Exatamente. hoje em dia, assim, a cliente chega lá, né, o cerimonial, monta um projeto e se leva algo que vocês não têm lá. Hoje vocês providenciam exatamente como aquela cliente vai querer? Então, Grazi, esse é uma particularidade da nossa atividade. E muitas vezes os clientes chegam com inspirações bem bacanas, geralmente de outros estados, né, que são as Sim, referências, né? A gente Sim. sempre está olhando para o mercado em São Paulo, isso, para o mercado no do Rio, Rio, exato. né, em Minas, que eu acho que são celeiros. Aham. E aí as inspirações chegam. Só que muitas vezes as inspirações chegam e não vêm acompanhadas
de investimentos, né? Da realidade financeira. Se é comercial, se não é comercial. Então, assim, muitas vezes a gente abraça o projeto, Sim. sabe? Quando a gente vê que aquilo é viável, quando a gente vê que ali é um investimento que a gente vai fazer e que no E futuro que a no gente futuro, vai conseguir sim, replicar, sim, né? tem que ter esse olhar E também. isso é aquela coisa, é a aposta, né? A gente querer acreditar naquilo que a gente faz. Tanto eu como Isabel, acho que a gente tem esse olhar para sempre acreditar no mercado e acreditar que aquilo que a gente está fazendo de investimento ali, mais à frente a gente vai ter retorno. Mas realmente existem hoje situações em que as inspirações são muito grandes e a realidade nossa, enquanto fornecedor, e do cliente para investir naquilo ali se torna um pouco difícil. E a gente vai fazendo de um limão uma limonada para poder conseguir E entre erros e realizar. acertos também, né? Sim. É. Porque tem coisas que é como o Ricardo disse, é uma aposta. A gente aposta, acredita, tem coisas que vão virar comerciais. Aham. Tem coisas que não, que a gente naquele momento está com capital estacionado, Então, digamos precisa ter assim. esse olhar atento, né, para isso, né? Tem, e é exatamente isso, Ricardo. Para mim, bem mais para trás um pouquinho, você falava, gente, como é difícil fazer curadoria, pelo amor de Deus, porque eu tenho um gosto muito clássico. Aham. E para além do meu gosto clássico, o meu perfil, eu tenho um perfil muito conservador. Então, foi exatamente percebendo a minha deficiência que eu falei, Gabriel, vamos para a feira comigo. Porque Gabriel tem um perfil arrojado. Aham. E aí a gente acaba tornando isso um equilíbrio para que as coisas fluam, para que a gente também não vá demais o pé no acelerador e a gente faça as coisas também com consciência. E em falar em Gabriel, né? A Espaço Locações são 3 irmãos, né? Isso. Que está à frente já há muitos anos e quero também saber desse momento de virada, né? A Espaço hoje está Várias fases diferente, aí, né, exato. Como foi isso, essa ideia? Na verdade, eu lembro lá atrás dessa mudança da casa vizinha, de querer fazer algo diferente, mas conte pra gente como foi que tudo aconteceu. Então, para falar como tudo aconteceu, a gente realmente precisa ir lá atrás. E aí a Rebobinar- gente volta, rebobinar a rebobinar. fita, né? A gente precisa voltar em meus pais, né? Meus Sim. pais foram os fundadores. A Espaço, ela começa com um salão de festas. Lembro. Foi, eu acho que o primeiro salão de festas do centro. E aí ele O começa aniversário com de um ano seu foi lá, né? Ai, meu Deus. E aí... Anteontem. E aí ele começa com o salão de festas. Acho que Ricardo começa logo em seguida com a locação. E logo depois minha mãe vê que o mercado precisava também. E aí ela começa com toalha, que foi por onde ela começou. E nessa parte de locação foi por toalha. E aí o negócio vai crescendo. Minha mãe Demanda sempre foi. teve uma visão muito empreendedora. Minha mãe sempre foi Muito essa arrojada. mulher muito Dona Yolanda arrojada. sempre foi muito arrojada. Muito. E aí É unânime isso, né? Característica dos 3 filhos. eu sou conservadora. É mais os meninos. Eles são mais os meninos, arrojados. verdade. Eles são. Ela quer dizer que você é atacada. E aí a Espaço ela começa e aí a gente começa a investir em locação, né? Meus pais começam a investir em locação. Eu com 13 anos entro no negócio, um irmão com 14, e aí meus irmãos com 14 anos já dirigiam uma Kombi. Pra você ter ideia. Então assim, a gente foi ensinado, o ofício foi ensinado desde muito cedo pra gente. E acho que depois do falecimento de minha mãe, que foi em 2012, é que a gente começa com o mobiliário. Foi após o falecimento dela. E em pré-pandemia, a gente já estava sentindo que, para gente que estava localizado no centro, o salão de festas ele já não estava funcionando, ele já não estava sendo tão rentável como já tinha sido no passado. E aí, com a pandemia, a gente recalcula rotas, né? Todo mundo passou por esse momento junto. E a gente já tinha o desejo de ver se a gente não conseguia encerrar a atividade do salão. Eu e meus irmãos, a gente tinha esse desejo. E daí e nesse período ainda nem falei disso, mas minha mãe decorava, minha mãe tinha um buffet, minha mãe fazia licitação. Então toda essa parte minha mãe fazia, ela gerindo, fazendo o negócio acontecer. E ainda trabalhava, Meu pai né? e ainda trabalhava, minha mãe era funcionária pública, então era meio período funcionária pública, no outro empresária. E aí meu pai tinha essa parte de sonorização, minha mãe era quem ficava com a empresa administrando.
E as coisas foram acontecendo, depois passa voltando para esse período da pandemia, a gente sente que o mercado ele começa a mudar. Quando a gente fazia festas para 400, 500 pessoas, a gente passou a fazer festas para 60, 80, 100. 50, né? Então, 30. exato. Verdade. Então, o mercado ele recalcula a rota e aí é quando a gente entende que o salão já não dá mais. Então, se a gente tem aquele prédio, a gente precisa repaginar ele. A gente cumpre todos os contratos que tinha até 2022 e 2022 a gente realmente dá essa batida do martelo que realmente vamos Eu fiz encerrar a o... última festa lá. Foi. Que a Fechou gente, com com chave chave de de ouro. E aí a gente encerrou a atividade do salão e a gente já estava querendo focar mais em mobiliário. E aí foi quando a gente passou pela reforma, a gente passou 5 meses reformando. Foi muito árduo. Meu Deus, como obra é difícil, Jesus. Pareciam 5 anos, Não, né? eu me senti uma mestre de obra. E assim, eu sou muito palpiteira. Eu tinha Aham. dó da arquiteta. Aham. Porque ela veio com o projeto e falou, mulher, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero assim, assim, assim. Veja isso aqui. É isso aqui que eu preciso. E assim, ela botava umas coisas que já, para mim, não era dentro da minha realidade. Eu falei, eu vou mudar. Aham. E eu mudava, e eu tava nem aí. E aí a gente reinaugura a loja, né? Que é esse novo passo, essa nova fase da Espaço. espaço. E em paralelo, tem meus irmãos com os Sim. negócios deles também. Que é o Gabriel, Gabriel e Daniel. com o gerador, Daniel com painel de LED. Então tem eles também fazendo. A gente não é um grupo, juridicamente não somos um grupo, mas somos um grupo familiar. Familiar. E aí no fim todo mundo conversa sobre tudo. E assim hoje que funciona, né? Hoje eles continuam dentro da empresa, o negócio continua com eles também. Lá somos 3 na administração, lá é setorizado, porque a gente precisa dessa divisão, somos irmãos, Sim. mas a gente precisa ter esse limite para que o negócio flua. Flua, E como tá também, fluindo, né? exato, e também de acordo com as aptidões de cada um. Exatamente. Então, por exemplo, o Gabriel, ele tem, eu sempre falo que o Gabriel sabe viver. Ele é uma pessoa que ele sabe viver. Eu sou uma pessoa que encuco mais, mas Gabriel, ele sabe viver. Tranquilo. E ele é mais tranquilo, ele resolve e tá tudo certo. É isso, vamos fazer. Tipo, Mas é meu bom, né? Deus. Pra ter esse equilíbrio, Isso, né? e eu nas acho isso situações. muito legal. E então, se Gabriel tem mais essa aptidão, Gabriel toma conta do setor de licitação e contrato. Se eu tenho uma aptidão, um perfil mais, como eu disse, eu sou mais conservador, então eu preciso ficar nessa parte mais administrativa e tudo mais, que é como eu fico. E aí, Daniel, ele fica mais à frente da logística. Daniel, ele está mais atento disso de rua, de como é que Aham. funciona, o que é que Entrega, precisa, recolha, né? manutenção. Exato. Então, Manutenção. a gente leva em consideração essas aptidões para o negócio caminhar. É uma empresa familiar, então tem que estar muito atento para a gente não estar misturando as coisas, para não estar levando o que é da empresa para a nossa relação de irmãos. E, graças a Deus, assim, a gente nunca esteve tão unido como Que hoje. bom, parabéns. E hoje mais do Maturidade, que né? ontem. É muito Maturidade, né? difícil. Exatamente isso, maturidade. Os 3. Os 3, e assim. E teve essa transição, né? A gente ouviu muito na pandemia o CRI, né? Na crise, CRI na crise. E foi exatamente isso. Porque assim, eram os 3 já adultos que poderiam muito bem chegar, ó, vamos nos desfazer disso aqui, cada um vai viver sua vida, né? Cada um pega a sua parte. Pega sua parte e vai embora, E mas cada não. um vai seguir sua vida, mas não. Foi exatamente ali naquele momento que unificou ainda mais. E teve a criação, né? Essa criatividade de poder reformular tudo, o que já era feito há anos, mas de uma forma diferente, Sim. né? Da forma que o mercado exigia, né? A gente sabe muito bem, você sabe muito bem que eram normas, padrões que precisavam se encaixar e tal. E hoje está aí esse grande sucesso, né? Que graças a Deus sempre Exato, foi, graças a mas Deus. hoje nessa nova reformulação, essa nova nova cara, fase. essa nova fase. E eu acho não, tenho certeza que isso tudo se dá, claro. Também, né, já mando aqui um abraço, né, para todos os colaboradores. Na S, eu acho que na S e José são os mais. São os né, mais antigos. Eu digo a eles tem que um na dia eles casa. saírem, eles levam a escritura junto. Exato. Eles Mas são os demais mais sintam-se antigos. abraçados também, que a gente tem um carinho enorme por todos. Mas, além deles, é justamente por isso, né, essa união, não vou falar nem união, unificação entre vocês 3, que realmente tem feito, né, dar certo como vem fazendo, vem acontecendo. Né? Isso, e por ser também uma empresa familiar que a gente esteve dentro do negócio, sempre esteve dentro do negócio,
Foi isso do entender o que o mercado precisava e Sim. também colocar a nossa identidade dentro dele. Porque foi algo que foi construído pelos nossos pais em determinado momento, e em determinado momento a gente começa a assumir o negócio E os e desafios, os né? desafios, né? Porque a gente acha que, mas herdou tudo pronto, tá Não, tudo não é certo. assim, E não é, o dar Quantos impérios, né, continuidade. são E a gente Se desmancha, entrou né? muito porque não cedo. tem esse Exatamente. Sucessão, olhar. né? A gente entrou muito cedo no negócio, então a gente já estava entendendo como era que aquilo funcionava. Todo mundo, em comum acordo, queria dar continuidade àquilo que foi construído, ao legado da minha mãe, principalmente. Então a gente tinha, e no compasso que dá identidade a esse negócio que já estava em funcionamento e que precisava se adequar no que precisava se adequar, se modernizar no que precisava se modernizar. Então é nesse sentido, essa continuidade Eu do lembro que negócio. o dia da reinauguração, né, foi assim, foi um marco, né? Foi. E foi muito Foi lindo, lindo. porque Foi. eu tive a honra, né, de ser o mestre de cerimônia. Ele também é mestre de cerimônia, Cerimônia. gente. Também se fosse O que homem, você não faz? É mais fácil. é mais fácil do que eu não faço. Né? A gente se envolve em tudo. E ali naquela noite, naquele momento, foi muito emocionante, porque a gente vê que tinha recém passado, né, pela pandemia, Foi. Sim. né, que lá também foi sede, assim como na Arcevo, né, Foram ousados, né? que Porque nos a cedeu pandemia espaço não para a foi gente poder. fácil. Inclusive, foi lá que foram entregues as cestas básicas, as doações que Sim. foram doadas, né, durante a live que foi realizada lá na Seva. A gente fazia muita coisa. Eu lembro que no Galpão a gente fez uma Foi. live, né, no Instagram, no Galpão Foi lá. verdade, com Tony. Exatamente, Tony, Isso, todo de isso, máscara, máscara. né, aquela coisa estranha, e a gente lá fazendo, reinventando, né, aquela história toda do nosso mercado, como a gente já falou nos outros episódios. E assim, realmente são coisas, né, histórias que, por isso que eu falei, eu fazia questão, e como fiz e vou fazer sempre, de estar presente, de acompanhar, de poder estar nesse momento com vocês, porque são histórias que realmente têm conexão, né, que fizeram também daquele momento ali pandêmico. Por que que eu falo na pandemia? Porque era um momento que a gente podia se acabar. É, E não, a gente nosso não se mercado acabou, a gente não sentiu se muito ligou, e ver esse né? mercado Não, agora era pulsando, que é isso que eu quero falar Exatamente. dos Eu, eventos, porque eu estou sentindo que o mercado está tá aquecido. voltando, tá? tá E voltando sabe, com muita uma olhada força. não é só o casamento em si. Os 15 anos voltou com tudo. É, Porque eu lembro que, assim, 15 anos é fase. É a fase da garotada querer viajar. E agora não, querem fazer festa. Porque é. quando uma faz, a outra quer fazer. E eu Aham. estou vendo, assim, lindas festas. Assim, É. a decoração incrível, que a decoração é o quê? É o reflexo do mobiliário Do que incrível se que tem. vocês têm aí, por aí. E a gente fica muito feliz porque realmente está fazendo a diferença no estado. Né? O que vocês Muito, estão investindo, nos dando a possibilidade, né, para os. Aí vem também a questão dos colegas e colegas decoradores, né, as empresas de decoração, que trazem, montam as criações, as ideias, e aí vocês chegam, como o Ricardo falou há pouco, né, investem naquele sonho, naquela criação, naquela ideia, e é isso que a gente vê. Hoje, o nosso mercado não fica por Não, baixo de de jeito nenhum nenhum. outro E vou estado. te dizer, Ricardo, ele ainda tem uma parceria com o Maceió, não é Sim. isso? Na verdade, assim, é, a gente tem uma relação bem bacana Sim. com outras empresas de locação de outros estados. E eu tenho uma amizade com o Ricardinho, que é dono de uma empresa em Sim, Maceió, que é a Aham. Living. Ali, Eu tenho uma cheguei amizade a conhecer. também Diego, com o né? Diego, que tem Sim, uma outra empresa Salvador, em exato. Salvador. E assim, eu procuro sempre que tenho oportunidade buscar conhecer outras empresas, estreitar relações, É laços, para conhecer poder a outros gente ter. mercados, até Sim, para sim. o que que tem lá que não tem Que aqui, o não que tem que aqui. tem aqui, sabe? O que 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 a gente pode está servir fazendo. lá. Sim, sim. Exatamente. Aprender, né? Porque eu acho que o nosso mercado ele exige isso, que você esteja o tempo todo em processo Você de, falando aí, de aprendizado. Grazi lembrou de Maceió, em uma das nossas idas, né, a trabalho no desenvolvimento dos projetos, né, do Para Sempre, né, eu tive essa honra de poder estar com Grazi, e eu lembro que a gente foi em uma loja, não foi na Lívia, eu lembro que eu estava com você, quando nós conhecemos lá, né, o pessoal, mas uma outra loja, que inclusive eles têm até parentes aqui, né, e tal, mas quando a gente falou que era de Aracaju, de- lá tem acervo, né? E assim, era Foi. de peças, era locação, só que de peças, não tinha imobiliário nem nada.
Lá tem, você de Aracaju, é acervo, que não sei. Aí, caramba, que coisa gostosa, sabe, da gente ouvir, né, fora da nossa casa, né, do lado de fora, Exato, é. e a gente chegar nesse lugar estranho, né, até então estranho, e ouvir isso, sabe? É Assim, acervo, né? E que não sei nossos o fornecedores quê. são referências também para Entendeu? outras pessoas em outros Eles estados. investem É, bastante, que não sei o que. Eu conheço, viu? Que não sei, eu acompanho. Entendeu? é muito bacana a É, gente ouvir isso, né? Porque, assim, a gente, como sergipano, a gente tem uma sensação de que a gente O menor é o menor estado, aquela Eu coisa, não ninguém queria. tá vendo. Eu pensei duas vezes para falar isso, mas me contive. Mas é essa a sensação que passa. é, É que assim, a gente não tem a autoestima, assim, o Sim, Sergipe é o menor estado, a gente sabe que a nossa economia, ela é um pouco mais tímida do que a de outros sim. estados, né? aham, E a gente sabe que tanto a Acervo como a Espaço são empresas que elas quebram um pouco esse paradigma, porque aham, nós acreditamos muito no nosso mercado e nós fazemos investimentos sim. que são muitas vezes maiores proporcionalmente de que outros estados. A gente Aham. vai para a Sim. feira, a gente compra às vezes dos mesmos fornecedores e a gente sente isso, sabe? Mas é uma característica de vocês, vocês estão ousando, É, acreditando, porque Sim, esse sim, sim. mercado ele merece ter Sim, o que Sim. sim. tem, né? Essas novidades, Uhum. coisas diferentes Sim. E aí, quando a gente escuta o nome de uma empresa sergipana sendo falada em em outro outro estado. estado, eu acho que é motivo de alegria, né? Eu Sim. acho que eu eu falo gritei isso logo, eu até. conheço o dono, eu conheço. É. Eu, Meu É. amigo! eu conheço eles, né? Não, é bacana, porque É, assim, a gente tem grandes referências no nosso mercado de Sim, eventos. Eu digo sempre que eu acho a empresa de Ricardo Sá, do Som, sim, é uma empresa que ela quebra qualquer barreira, qualquer fronteira, porque isso. ele tem hoje um porte que ele atende Brasil. Brasil. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que a empresa Ricardo Sasson Profissional é Essa sergipana, Ana. sabe? Então, assim, isso é bacana. Eu acho que a gente, quando a gente acredita num fornecedor do nosso estado, a gente fortalece aquele lance que eu falei no início. A gente tem que procurar enxergar que o nosso mercado só vai ser um mercado reconhecido quando ele tiver força. E isso vai depender do apoio que você dá a um outro parceiro, de acreditar sempre. Eu acho maravilhoso a gente conseguir fazer um evento fora do nosso estado, a gente ser reconhecido como uma empresa que tem capacidade de realizar esse evento fora, exato. né? A Acervo, nesses 8 anos aí, a gente já fez eventos em Fortaleza, a gente já fez eventos em Trancoso, a gente fez Carneiros, Ó, a gente fez Milagres, a gente fez eventos em vários outros estados, vários outros lugares, e isso assim, eu não acho que isso seja tudo, porque eu acho que tem muito ainda para a gente alcançar, sim. mas eu acho que isso já fortalece a segurança que a A gente tem, autoestima, a né? autoestima, né? A autoestima da empresa, para a gente tentar se separar um pouco dessa síndrome do vira-lata, né? Porque quando a gente é escolhido por outro estado, né? Por uma noiva, Para por uma poder realizar. empresa, para poder a gente estar fazendo parte daquele sonho deles, é muito E não deixa de ser gratificante. um primeiro passo, Sim, né? sim, sim. Não deixa que Essa seja. semana aconteceu algo bem parecido também. Eu tava, né, passando ali um tempo meio ocioso e vendo o Instagram. E aí, uma das pessoas que eu sigo, um profissional também de fotografia, inclusive de Frei Paulo. Aí eu olhei, passei rápido e voltei. Espera aí, isso aqui eu conheço. Tava lá na espaço, aí eu fui, ei, alugue tudo aí, que não sei o quê. Você conhece, tem referência que até então era a primeira vez que ele estava indo lá. E eu disse, aí, tô em casa, olha, fale assim, assim, procure fulano, assim, assim. E a gente se sente também nessa, sabe, porque parecia que eu estava em outro lugar, em outro mundo, e quando eu vi ali ele postando, falando, mostrando os detalhes, gente, ele impressionado, né? Gente, olha isso aqui, que não sei o quê, coisas que a gente não encontra, né? Em certa parte do interior. E aí ele, sabe, ali totalmente Fascinado. e assim, fascinado, maluco por tudo que estava vendo. Eu digo, aí é minha casa, aí eu tô em É. casa também, graças a Deus, E é muito é bom, muito né, bom. fomentar esse mercado do interior também. Sim. Porque a gente tem É, grandes artistas no interior do nosso estado. A gente tem muita gente capaz.
muita gente boa. É muito bom fomentar esse mercado, que é um mercado muito legal, um mercado muito criativo. Eu gosto muito de trabalhar para o interior do estado, a gente sempre tá lá, e é muito bom, eu gosto demais, assim. Porque a gente tem isso também do que tá na capital é bom, e o que tá no interior não é tão bom. E não é, a gente tem pessoas maravilhosas, a gente tem verdadeiros artistas também no interior do estado. A exemplo de Itabaiana, né? Você se acha, mas Itabaiana é brasileiro. Eu acho que o estado, pronto, eu acho que o estado de Sergipe, ele é Você rico. vai puxar um É. saco para Itabaiana também. Não, não. Assim, eu sou fã de Itabaiana, disse isso a você antes no início do nosso bate-papo, mas assim, eu acho que o nosso estado, ele é um celeiro, como você falou, de grandes profissionais, sabe? A gente é rico em profissionais de decoração. Eu falo Então, do desde profissional de a decoração arte já. porque é o profissional que a gente tá O mais, dia a dia de realmente vocês. sabe? A gente vê que existe cada dia mais uma profissionalização do cerimonial, né? Porque o cerimonial é o gestor de todo evento. Exato. Então, a responsabilidade de todos os fornecedores recai sobre o cerimonial. E cada dia que passa, a gente vê os cerimoniais procurando eh, se capacitar, procurando se atualizar, né? Essa coisa das plataformas que auxiliam o contato do fornecedor com o profissional e o cerimonial já passa todas as informações ali dentro daquela plataforma e já linka com o cliente. Quer dizer, isso aí é uma mudança que mostra que o nosso mercado está super antenado, procurando facilitar a vida do cliente e fortalecer. A gente bebe de fontes que são fontes externas, mas que mostram que a gente também aqui no nosso estado, a gente é capaz de fazer um trabalho tão bom quanto outras cidades, outros estados. E o nosso mercado hoje, a gente vê que os decoradores, parece que houve uma, uma quantidade de bons e novos decoradores, Não, sabe? cresceu É um mercado que se muito. renovou. Bons e novos, que assim, e aí fez com que a gente, enquanto empresa de locação, tivesse o nosso trabalho sendo mais valorizado, né? A gente já tem aqueles profissionais que já são consolidados no mercado, que já confiam no nosso trabalho, e outros tantos que estão surgindo. Agora, né? E esses novos, eles muitas vezes se inspiram naqueles que já estão no Sim, mercado, exato. sabe? Isso é bacana. Eu vejo que o nosso Aí eles mercado. buscam as empresas que esses mais antigos trabalhavam. Então, não, é isso aqui que eu preciso Sim, ir sim, sim. atrás, porque fulano fazia isso, é bem Sim, legal. sim. E assim, essa questão do profissional que trabalha não em Aracaju, mas em outras cidades, Sim. não é porque você não é de Aracaju que você não tem capacidade de fazer um evento que de repente tenha uma visibilidade maior. Pelo contrário, a gente vê Não, a grandes gente profissionais, faz, né, de todo o estado Lagartos, brilhando, brilhando, Itabaiana, várias cidades. brilhando, Sim, exato. Glória, e assim. brilhando. Assim, a gente é muito feliz por ter grandes profissionais, né, fazendo esses trabalhos que só elevam o nível do nosso acervo, né? Não, é porque eu acho que eles trazem essa demanda, né, essa criatividade toda e vai fortalecendo cada vez mais E vai vocês. fortalecendo, vai aquecendo o nosso Aquecendo. mercado, porque nos provoca a continuar investindo, a Sim, continuar sim, antenado. Então, isso é muito bom, essa troca e essa renovação também do setor, é muito legal. Tem uma coisa também que faz diferença, além de ter a boa mobília, toda a estrutura que vocês têm. Uma coisa que vocês fazem que eu acho bacana é o fortalecimento das relações, o network. As duas empresas trabalham muito bem isso no mercado. Ricardo fazendo também eventos para os parceiros. A Isabel, né, junto com a Espaço também. Então, é muito bom fortalecer cada vez mais. Então, recentemente, Isabel teve agora, não foi? Agora em agosto, dia 5, a gente fez um evento de arte floral no Rio Mar Shopping. A gente teve Dilson Vasconcelos, que é daqui, de Sergipe. É um grande É um artista. artista. Eu amo ele, eu sou Ele é artista. maravilhoso. Eu sou artista. Olha, falar em Deus é falar em gratidão. Foi É. outro profissional que, assim, quando a gente começou a acervo,
ele abraçou a Acervo de uma forma que todo dia ele queria fazer uma vitrine diferente. E assim eu dizia, Dilson, tá bom, não, já tem que mudar. Aquela cabeça, gente, a cabeça de Dilson, eu não sei em que frequência ela funciona, Não sei. porque Dilson, É, nossa, ele é criatividade, ele é a Quem é da inspiração. criação é É, desse jeito. É, Assim, ele bem é, sei como ele é. funciona. demais. E é muito legal. A gente teve Dilson nesse evento. Dilson que me ajudou muito na organização do evento. Eu trazia algumas ideias e Dilson me ajudava a lapidar as informações. Foi um evento voltado para o nosso setor. Exatamente de fortalecimento, de troca de experiências, Foi de bacana. aprender com quem trabalha aqui, de aprender também que a gente trouxe o Valmir de Alagoas, também com o mercado de Valmir, o que é diferente lá daqui, o que é que a gente pode colher de bom lá. Então a gente trouxe esse evento, agora em agosto, e no primeiro semestre a gente fez um evento que foi menorzinho. Sim. Ele foi também um evento muito focado nos profissionais do nosso setor. Foi um evento de gestão e marketing, que é exatamente isso que a gente está batendo na mesma tecla sobre profissionalismo. A gente Exato. profissionalizar o O nosso mercado. setor. A Isso. gente profissionalizando, a Que gente todos ganham, né? fortalece Sim. e todo não. mundo ganha junto. Então a gente trouxe roda. isso de marketing e gestão, porque a gente também tem muita gente boa que não aparece, que a gente não conhece, que a gente conhece, mas o cliente final não conhece. E então a importância de ser visto, a importância de mostrar o que eu sei fazer. Gera uma conexão maior, né? Exato, e além da gestão, Fortalece porque muito a as gente relações. não tem o hábito, e aí a gente não é só o nosso mercado, mas a gente, enquanto cidadão mesmo, a gente não tem o hábito de falar de gestão e de dinheiro, de Aham. tributo, então assim, a gente não tem essa aptidão de falar dessas coisas que estão no nosso dia a Que é dia. essencial para Sim. a Exatamente, empresa, é o dinheiro. coração da empresa. de Exato. fato. E você está respirando, você está pagando imposto. Se você estiver fazendo, você está pagando imposto. Então, a gente trouxe isso da gestão também para que os profissionais. Foi uma palestra rápida, de 1 hora. Então, é óbvio que não dá para a gente falar de uma gestão completa de uma empresa, mas de pontos que são fundamentais de um retorno de um cliente, de cadastro, de faturamento, de divisão do que é pessoa física, do que é pessoa jurídica, porque isso a gente começa a dividir o que é empresa, o que é pessoal, e a gente vai caminhando, não deixa de ser uma construção. Então também foi isso não deixa de ser uma provocação para que a gente esteja mais atento à gestão, porque o mercado forte, o mercado consolidado, Todos todo ganham. mundo ganha junto. Sim, sim. Então era isso, A roda. é uma roda, Sim, sim. é exatamente uma engrenagem. Então a gente tem esse pensamento em comum desse mercado forte e consolidado. Ricardo, eu lembro que foi Renata Paraíso. Ano 2 da Acervo, né? Eu lembro Thaís também Pontel. daquele. É o Thaís Pontel. Thaís Eu Pontel. lembro da Titânio. Isso mesmo, ano 2 da Acervo. lembro. Uma ousadia. É Foi, verdade! Titânio. Eu lembro que Saudosa Titânio. Titânio. Lembro. Saudosa Saudade da Titânio. Titânia, era muito bom. Caramba, ali foi palco de grandes festas. Ali era. Nossa, ali foi muito Era bom. assim, Eu já pensei, né? eu me Foi. ressinto. Da feira de É, casamento também. Casamento. Deu Ed Clube. Lá era muito bem eu estruturado, me era muito ressinto Isso. muito assim, da ausência da Titânio. Eu acho que era um Uma espaço pena. que você fazia 15 anos, você fazia um corporativo, você Isso. fazia uma recepção de casamento. Era um espaço muito Era multi-eventos. Bem localizado, sem problema de estacionamento, Estacionamento, sem fácil problema de acesso. barulho, né? Sim. Porque exatamente. é algo hoje que Grande. amedronta um pouco o nosso mercado, né? Essa coisa A gente do. tá sofrendo muito. Então, assim, foi ano 2 da Acervo, né? A gente começou as atividades em 2017 e em 2018 eu achei que estava rico, milionário Ousadia! e acreditei, sabe? Entrei em contato com ela, ela disse, fala aqui com minha produtora. Quando ela me passou o valor do investimento, eu disse, meu Deus. E fez. Ela veio. E fez. Se agora não tem mais como voltar atrás. E assim, tinha um incentivador nato, que era Nilson, porque quem gosta de incentivar esse tipo É de ele. ação é ele, né? E aí eu disse, Carol, e agora? Ela disse, vamos, eu confio em você. E nós Carol, começamos. gente, Carol é minha esposa, né? de Ricardo, que tá aqui conosco nos bastidores. Aí eu disse, e agora? Quando começou a história, eu não sabia que era tanta coisa. Porque assim, por mais que a gente trabalhe com eventos, mas quando a gente vai realizar um evento, É que a um gente mundo, sabe né? realmente a quantidade de De fornecedores, fornecedores que a gente E tem que precisa estar para ali que pra ele coisa acontecer. aconteça, né? Funcione, né? Isso tudo demanda investimento, né? A gente
tudo na vida a gente tem que procurar fazer com um planejamento. E naquele momento eu fiz no ímpeto, no susto, e foi maravilhoso. Deu Foi, certo. Foi um maravilhoso. E assim, lindo, parece que quando a nossa, gente lindo. dá um passo, Deus nos mostra que ali na frente a gente pode dar outro. Sim. E foi o que aconteceu. Quando a gente tomou a decisão de fazer, que marcou a data, é, tudo começou a acontecer de maneira tão bacana e fluir, sabe? A gente, durante a montagem do evento, alguns fornecedores disseram: Ricardo, eu quero entrar como parceiro seu. E aí Isso a é gente bacana conseguiu demais. isso espontaneamente, sabe? Eu acho que o mais bacana foi isso. Eu não cheguei a pedir, mas a gente Sim. conseguiu até. Minha gratidão a todos que naquele momento entraram. E aí a gente trouxe a Thaís, foi uma palestra bacana que a gente fez uma ação, inclusive, de Eu lembro. doação de latas Sim, de leite verdade. ninho, né, para a instituição que é a Casa de Sossego Vó Teresa, que hoje é uma casa que abriga, na época, ela ainda não tinha uma definição se ia atender crianças com paralisia cerebral ou idosos. E aí, quando a casa ficou pronta, que quem toca o projeto é a Frânio Reis, e aí a Um Frânio, grande artista, né? a Frânio terminou direcionando o trabalho da Casa do Sossego para as idosas, né, que são acolhidas pelo projeto. E na época a gente fez a doação das latas de leite ninho para a Casa de Sossego. Engraçado que a época a gente comentando com o Hudson, que é da Mauá de Eventos, Sim. o projeto, ele disse: maravilha, eu quero fazer, quero assinar o cerimonial. Aí eu disse: tá, bacana. E assim, na época ele disse: para ter acesso ao evento, a gente vai estipular que sejam doadas 2 latas de leite ninho. Eu disse: Hudson, não pode ser outro leite. Não, leite ninho. Ninho. Porque os idosos merecem o melhor. E a Acervo vai proporcionar uma experiência Bacana isso. aos que se fizerem presentes, uma experiência que 2 latas de leite ninho não vai ser nada demais. Nada. E a gente tinha uma expectativa, a gente tinha uma limitação de espaço e a gente tinha uma limitação de pessoas para acomodar. E aí a gente terminou extrapolando, né? A gente terminou, a gente tinha expectativa de 100, 120 pessoas. A gente, não vem mais do que isso, não. Aí a gente teve mais de 200 presentes, né? Mais uma Foi lotou, surpresa. foi enorme. E assim, foi muito bacana e na oportunidade a gente fez uma exposição dos nossos móveis, né? Coisas que a gente tinha recebido, coisas que a gente estava fazendo investimento e foi um sucesso, né? E logo depois a gente teve a pandemia, onde a gente teve que dar aquele freio de arrumação, né? E pós-pandemia a gente teve a oportunidade de trazer uma outra profissional do mercado de decoração, que foi a Tuca Bennett. E aí a gente já Sim. fez um evento menor, a gente já fez um evento direcionado para alguns profissionais de decoração e a gente, como pós-pandemia, a gente ainda tinha uma limitação orçamentária, a gente procurou, eh, sabe, segurar um pouco isso e aí a gente não teve condição de fazer como foi a do ano 2. Mas Porque com assim, certeza fez diferença Claro, Lindo. porque para assim, as eu acho que a pessoas que tiveram pandemia acesso. fez a gente ressignificar várias coisas, Muita. né? E fez a gente repensar vários pontos. Eu acho que a pandemia ensinou a muita gente. Eu aprendi muito. A gente termina aprendendo na Bom, dor, Na né, dor. dona assim, a Isabel? gente traz isso pra gente, né? É. Espera que a grande maioria da Mas população. aquela coisa, né? A gente só pode se preocupar com Exato. aquilo que está no Nos nosso apetece, controle, exato. Exato. né? Se eu posso controlar, se eu posso direcionar aquilo ali, eu me preocupo. Se eu não posso, eu não gasto mais minha energia com isso, sabe? A gente vive num mercado que a gente, às vezes, a gente é julgado pelo que a gente faz, pelo que a gente Não deixa de fazer, fazer. exato. Então, assim, se a gente quiser agradar Não tem sempre, a gente como. não consegue. É Então, a você gente só tem que ter confia. nossa consciência tranquila, a gente tem que ter paz de espírito e a gente tem que procurar sempre fazer o bem. Pronto. Isso é a nossa missão aqui, né? E aí a gente vai caminhando. Tá vendo, Railton? Coisa boa, viu? Olha, e sei que se a gente deixar, tem muita história, Ah, tem não, muita assim, coisa ainda pra tem uns 3 saber. episódios ainda, se for pra contar Ah, se aqui. vocês quiserem, tamo aí. Estamos aqui à disposição, né? Gente, infelizmente tá chegando o nosso horário, mas assim, um prazer enorme, né, Vailton, conhecer um pouco mais de É. cada um de vocês, assim,
Por mais que a gente acompanhe, né, tem coisas que é necessário saber, que é necessário o mercado ficar sabendo, assim, Exatamente. de histórias incríveis, assim, uma trajetória que parabéns mesmo aos É. dois. E até para quem não conhece, né? Quem sempre é cliente ali, final até mesmo, né? Da Espaço, da Seu, quem é que está à frente, né? Então estão aqui essas duas pessoas É, que é quem fazem também as coisas acontecerem nessas duas grandes empresas que nos dão muito orgulho aqui no mercado muito. sergipano. E para finalizar, eu quero que vocês dois deixem uma mensagem para o nosso mercado. Então, é, a gente tinha a ideia de falar mais, eu acho que a respeito do móvel e da importância do móvel, né, Sim. É. na construção de um evento, Mas né? vocês vão voltar e a É, gente vai falar um pouco, adentrar mais é, nessa parte sim, sim. É porque da assim, escolha terminou da. sendo tão descontraído e assim, Exato. É, né, exatamente. tão Mas bacana isso que aqui a gente tem muita referência no sim, WhatsApp ou sim, nas redes sociais, Instagram. E aqui é para mostrar quem está por trás do sim, trabalho, sim, a sim, história, sim, porque sim, isso cria conexão. sim, sim. Poxa, quem é Isabel? É. Muita gente aqui não sabia. Ah, mas Dona da- Isabel é é, conhecida. Dona Isabel. mas assim, quem é Isabel por trás Sim, daqueles sim, vídeos sim. que ela grava, Como é que assim, funciona? Ricardo, por trás. Sim. Então, eu acho que isso É, traz uma conexão até do cliente, diz, poxa, Sem gostei. dúvida. Quero ir lá conhecer de perto essa empresa. sim, sim. E aí, assim, a ideia inicial era essa, que a gente falasse um pouco da importância do móvel, mas esse Isso. papo foi tão bacana, tão descontraído, que a gente terminou dizendo o que é acervo, falando um pouco o que é Ricardo, comentando sobre o que é a espaço, né? E assim, a mensagem final que eu quero deixar aqui é que hoje eu acho que o móvel, a empresa de locação, ela tem um papel que é um papel bem bacana, um papel complementar, né? A gente tem um braço hoje do decorador, Sim. né? A gente tem um papel de somar, de chegar junto, de acreditar, né? Que a gente pode ser uma ferramenta para solucionar uma dor de um cliente, né? Quando um cliente vem com uma expectativa e a gente está ali para poder atender aquela expectativa. E eu acho que o papel, não só nosso enquanto empresa, mas o papel do móvel hoje no evento, ele é um papel, apesar de ser um papel complementar, eu acho que ele faz eu faço sempre uma análise que ele tem um papel de uma moldura invisível, né? Porque o móvel, monta um cenário onde Sim. as memórias de todos os convidados, né? Os ambientes. Aquela memória surge daquele ambiente, É, daquela imagem, né? Posso falar uma Passaram memória que por está na aqui. minha cabeça? Sim, sim. Casamento de vocês. Foi lindo. Ah, o bolo, a cadeira, como colocou Naquela ali. época nem se falava em espaço Nossa, instagramável, Sim. né? Nem se falava. Beijou, Mas, mas a memória. gente pode dizer que ali era era um espaço. grande espaço instagramável, Janeiro de né? 2020, assim. Dia 18 de Sou janeiro de péssima de 2020. Não, eu data. sei, eu peguei o buquê, amor. Eu, Eu peguei o buquê, você acha que eu não sei? Diego saindo no lixo. No lixo. Eu sei Eu bem. lembro. Eu peguei o buquê e seu Ricardo, ele ficava. Gente, em 2020 eu tinha quantos anos? Estamos hoje. Eu tinha 23 anos. Seu Ricardo falou, mas e casar? Não, seu Ricardo, vou não, deixa eu lá. Lá frente, quem pega o buquê? A bonita. Ele agora você vai casar. Ô, seu Ricardo. Mas eu lembro. Casou, graças Casei. a Deus. Mas eu Foi lembro lindo. dessa parte, desse ambiente Foi que, no jardim. exato, Foi. chamou muita atenção. Foi, tinha Nossa Senhora. Isso. Gente, eu lembro. Tinha Nossa Senhora, tinha esse Então. painel com as cadeiras. O bolo foi incrível. Nossa, foi lindo. O cenário do bolo foi incrível. Um bolo de Simone Mota. Isso. Carol, quando disse como queria o bolo para Simone, aí o filho de Simone disse: Mãe, tem certeza que isso aí é um bolo de casamento? Mas é isso, tem que ter Mas tinha a a personalidade personalidade dela, que é a pra noiva, isso. né? Acho que cada festa a gente tem que tratar dessa forma. A gente Exato. tem que enxergar o A que é que o individualidade, cliente né? espera, o Isso. que é Respeitar que a aquele identidade. cliente tem, qual a expectativa dele, né? Como é que o sonho, a gente tem que tratar o sonho de cada um isoladamente, e dar importância a cada um de maneira muito personalíssima, Isso. porque E cada não como cliente, mais um cliente, cada não. cliente é um cliente. Exato. É, hoje, essa semana eu fiz uma postagem que era assim,
não se preocupe com a venda, e sim com o cliente. Com o Sim, cliente. sim. É exatamente isso. Por mais, talvez ele não possa voltar ali para fazer aquela compra, mas ele vai falar de você, que Aquela outras pessoas... experiência Sim, Aquela sim. experiência, foi exatamente. positiva, ela foi. E aí a gente falando, por exemplo, de casamento, eu que casei tem um ano, é um período de muita expectativa, é um período que chega a ser desgastante, porque a todo tempo a gente precisa fazer grandes decisões o tempo inteiro, e tornar aquela experiência leve, tranquila, segura, faz diferença na vida do cliente. Mas como é que ela consegue isso? Contratando excelentes profissionais. E Exatamente. isso a gente tem muito no nosso Sim, mercado. sim. Ricardo tem que ainda deixar mensagem, né? Ele não concluiu. Não, eu até já finalizei, né? Isso. Que assim, que assim, na verdade, a minha mensagem final é que eu acho que o nosso mercado é um mercado que, como o Grazi falou, está aquecido, é um mercado que a gente tem muito para entregar esse ano, né? E já começamos, inclusive, o planejamento de 2026, né? Porque a gente só tem mais 4 meses para Sim, poder daqui a pouco. chegar até lá. E agradecer a oportunidade, né, que você está nos dando mais uma vez. Não vou repetir o que eu disse no início, mas saiba da minha gratidão por você. E que esse podcast poderia ser o dobro de tempo, porque eu acho que tinha assunto para isso. E outras oportunidades virão, né? Exato. E para encerrar, eu só queria fazer uma observação, porque Vailton falou que ele foi o último a fazer o evento, o último que fechou com chave de ouro o Lá, espaço. A fase Né? do salão Agora, de festa, será assim. que nos anais lá do salão não tem alguma coisa registrada que talvez ele tenha sido o primeiro a fazer também? Você foi querer brincar, levou Não perdoamos que a Ricardo. Deixei para o final. Não ia ter direito de resposta. Acabou o seu tempo. Cortaram o meu áudio. E você, Isabel, qual a mensagem que você deixa para esse nosso mercado? É quase que ratificando o que Ricardo disse, mas é realmente de um mercado. A gente vive um mercado que está amadurecendo, um mercado muito emergente, que está crescendo, que está se modernizando. As pessoas têm desenvolvido esse interesse de melhorar, evoluir, de prosperar, de profissionalizar. Então, e a gente tem profissionais excelentes. A gente nunca esquecer, exatamente para a gente se desvincular desse nosso pensamento de síndrome do vira-lata. Nós somos bons, nós somos autênticos, nós temos pessoas muito boas que vão sonhar o seu sonho e que vão fazer com que aquele dia seja o dia. Então, é possível, não deixe de acreditar, ainda que você ache mirabolante, maluco, é possível, dá para fazer. Não deixe de acreditar. Ricardo, até em um determinado momento, disse: eu não sou uma pessoa muito de pedir, eu sou uma pessoa de agradecer. Gente, eu peço o tempo inteiro. Deus sabe meu nome, minha idade, Ele sabe meu RG, meu CPF, Ele sabe absolutamente tudo. Eu peço o tempo inteiro, a todo tempo. Deus, o senhor consegue me ajudar nessa parte aí? E aí a gente conversa muito e ser também muito grato. Então, não deixe de acreditar. O seu sonho é possível de fazer. A gente está aqui para se somar, para que esse dia seja incrível. O nosso mercado é um mercado que tem muito potencial, que está crescendo, que está se consolidando. Então, não deixe de acreditar que dá para fazer, é possível fazer acontecer. Exatamente, porque eu digo sempre que é um momento de diversão para todos, né? Mas para a gente que trabalha nesse setor, é o pão de cada dia de várias pessoas. Então, vai ter muita gente boa fazendo realmente acontecer esse seu sonho. Então, invista em casar, em fazer festa. Eu acho que celebrar a vida, não é isso? Ô, Grazi, mas falar em celebrar, eu só queria saber, eu tô com uma dúvida aqui desde o início do Ai, meu podcast. Deus, lá vem ele. Lá vem ele. O áudio já tinha sido cortado. Essa, Você não entendeu? essa maquiagem, essa borboleta, meu Deus do céu. Gente, eu amei essa borboleta todo o tempo. Eu tô olhando aqui pra Essa ela. borboleta aqui é da Trícia Joalheria, que fica aqui no Alquimia. Não, sim. gente, tem peças assim, ó.
fofoca Não, eu aqui. tenho. Maravilhosa, Lindas, é. lindas, Da parabéns. Trícia Joalheria, que aqui no Alquimia, inclusive, é a Patrícia. A Trícia é responsável pelo Alquimia. Quando eu falei também, ela lembrou de você, da época da festa Lito, da festa dos casamentos, Sim. enfim. Ela lembrou, é uma querida. É a roupa também, né? Da Trícia. Entregue tudo, né? As dicas, né? Para quem está assistindo, Não, é né? aqui o Alquimia, né? Que a gente falou que, assim, nossa, tem tudo. Tem cinema, tem podcast, tem um café maravilhoso, tem a parte de Tem roupa, livraria, tem sebo. livraria, Tem não, sebo. é maravilhoso. maravilhoso. Então, Seu você Ricardo que não entrou, conhece... Carol disse, meu filho, sai daí. Seu Ricardo, já comprei um. Pode ir. Eu já comprei um livro também, vá. Então, você que não conhece ainda, né, vai? Exatamente, já está venha. convidado, convidado. Esse cabelo, essa Ah, maquiagem. meu Deus, é Realçando a sua Karina, beleza. Karina Paz, ela arrasa como sempre, que da chique, The viu, Pink. menina? Karina, Parabéns, mais né? uma vez. Obrigada aí, obrigada a todos vocês, gente. Agradecer também a especial, né? Ele que nos tolera aqui, Lucas, né? É, técnico nosso ali. programador, ele, gente, é ele que faz a coisa acontecer. Quando acaba, que edita os vídeos, que sobe para o canal do Para Sempre, viu? Tá Obrigada, viu, Lucas? E obrigada a todos vocês. Quando chega, eu disse, eu quero mais, eu quero falar mais, mas tempo, a gente fala uma hora, né? Mas A gente passa. já fez umas plaquinhas, aí Lucas já levantou ali. Jura? Sim, game over. Tchau. Obrigada. E você que ainda não assistiu os episódios anteriores, né? Já assista. Assista que lá tem muita também coisa boa, e né? vem mais próxima semana. O que será? Ixi. Vou deixar aí, não vou dar spoiler hoje não. Vem um papo muito bacana, mas que o próximo episódio a gente vai encerrar essa primeira temporada, né, falando sobre o mercado de casamento, e na segunda temporada vem Mirlene Salles para falar sobre casa, tudo sobre decoração, construção. Papo também muito bom, né? Que Isso, entra Ailton? também tudo, né? Tem tudo a ver também. com Exatamente, imobiliário. é. Hoje é design e festa, design de interiores e Tá muito festa, atrelado, eles né? estão intimamente ligados. A gente compra muito em fábricas de móveis para design de interiores, então ele é intimamente ligado. Então Pois é é, isso. Grazi, né, chegou a hora de dar tchau. Obrigado, né? Ela já agradeceu, mas também quero Obrigado, agradecer. obrigado. Né, por me darem essa honra de estar com vocês, né, dividindo também esse bate-papo bem descontraído, né, mergulhando, relembrando, né, alguns momentos que marcam a nossa vida, quanto profissional, quanto pessoa, como um ser humano também. Então, só agradecer, né, como a gente já falou aqui por várias vezes, a palavra carimbada, né, desse podcast É é gratidão. gratidão. Então, muito obrigado a vocês, Obrigado também. Bel, pelo carinho especial, né, de tudo. Também, vou falar, né, eu tive a honra de assinar o cerimonial, né, juntamente com Roberta Seton, isso, né, do do casamento casamento da de Bel, né, o Ricardo, que a gente já teve várias outras oportunidades também de presenciar, não além do profissional, mas como ser humano, né, como já falamos aqui. Então, só agradecer, Grazi. Você também, mais uma vez, obrigado e até o próximo E você episódio, né? que ainda não assinou o nosso canal, né? Já assina e aguarda pelo próximo episódio. Porque só está começando, então tem muita coisa boa para você Exatamente. conhecer. E quem sabe você também está aqui, ó, desse lado, né? Sendo Em né, breve, entrevistado, exatamente. né, tendo esse bate-papo e a gente conhecendo um pouco mais da sua história como profissional do setor de eventos aqui de Sergipe. Exato. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau.